Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar dos 5 FIIs mais recomendados aí pelas casas de análise e corretoras, aqui dentro da notícia da Infomoney, 5 FIIs para setembro, dominados aí principalmente pelos fundos de logística e papel, tá? Então a gente vai ver aqui esses 5 fundos recomendados, tá? E dentro da notícia que a gente já vê, né? Os FIIs mais recomendados para comprar em setembro, né? Fundo de papel e logística são os que dominam essa lista dos 5 mais bem colocados aí entre as casas de análise. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, vai nesse botãozinho vermelho e se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente aqui no canal, tá? E também deixe o seu like também, que ajuda bastante a disseminar também essas informações pelo YouTube, tá? E recomendar o vídeo. E também, se você quer ajudar a gente aqui no canal, tem aí a nossa área de membros, tá? Para você aproveitar alguns benefícios em ser membro aqui do canal. Então visite lá, é uma forma também de você contribuir aqui com o canal, tá bom? Bom, essa notícia aqui é a notícia do Infomoney do dia 5 de setembro, como a gente vê aqui. 5 de setembro, ontem, ontem não, né? Há 2 dias atrás, a gente está gravando hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E aqui dentro da carteira recomendada, né? Claro que é para a gente analisar, não é para seguir a risca, né? O que se recomenda são os que as carteiras das corretoras, né, normalmente indicam como os FIIs para observar naquele mês. Se você seguir essas carteiras recomendadas, você vai ficar rodando a sua carteira todos os meses, né? Então é para a gente só avaliar realmente como as casas de análise observam esses fundos, tá? E a gente avaliar, né, se a gente tem na carteira, se é interessante permanecer, né? Então, dentro desses FIIs recomendados, a gente vai ver aqui cada um deles, as características, tá? E como foi aqui a questão do mais recomendado pelas casas de análise. Pela subnotícia aqui, né, abaixo do título da reportagem, o BRCO11 lidera pelo 13º mês consecutivo. Então, o fundo de logística, né, da Bresco Logística, lidera pelo 13º mês consecutivo como um dos FIIs mais recomendados pelas casas de análise. Itaú, Banco do Brasil, BTG, né, grandes casas de análise, as principais que a Infomoney normalmente aí faz esse tipo de reportagem. Tá? E o CPTS também permanece entre os destaques e na segunda colocação aparece o HGCR11. Então a gente vai ver cada um desses 5 FIIs, tá? Tem outros 2 aí que estão dentro dessas 5 principais recomendações. E aqui a gente tem também o quadro das votações. Então, ó, esse aqui é o quadro dos 5 mais votados entre as casas de análise, as recomendações, né? E quem está com 8 recomendações é o BRCA11, o HGCR com 6 recomendações, BTLG com 5, empatado aqui com KNCR11 e também CPTS com 4 recomendações. Então são 2 fundos de logística e 3 fundos de recebíveis, tá? Que inclusive caíram bastante, né? Os principais indexados ao IPCA, por exemplo, a CPTS 11 é muito indexado também ao IPCA. E o HGCR também tem uma participação relevante. Já o KNCR 11 é um FII de recebíveis que investe principalmente em CRIs indexados à taxa DI, né? Então está sofrendo menos e, na verdade, com essa alta da Selic e a queda do IPCA, ele tem aumentado, inclusive, de preço no mercado. O retorno deles aqui em agosto, tá, retorno médio, né, dos últimos 12 meses, na verdade aqui é o retorno, a rentabilidade, né, no mês de agosto, que muitos fundos de tijolo subiram muito nesse período, né, de agosto. E a gente verifica aqui que o BRCA11 teve um crescimento aqui de quase 10% na rentabilidade, principalmente pelo valor de mercado. Tá, o valor de mercado cresceu muito, né, nesse período de agosto, desde o início da pandemia, acho que foi um dos melhores meses para os fundos de tijolo em matéria de rentabilidade a preço de mercado, né? E o BTLG também não teve um crescimento de valor de mercado tanto quanto os outros, então a gente vê aqui, mas mesmo assim quase 5% de retorno no mês de agosto. Aí os fundos de papel, aqueles que estão mais indexados a Selic, tiveram, né, aí preço de mercado não variou tanto, né? E os que estão indexados ao IPCA ainda teve nesse mês de agosto um provento ainda alto, né? Vamos dizer assim, acima de 1%, né? Muitos aí ainda não
tiveram aí o reflexo da deflação do mês de julho, né? E vai agora do mês de agosto, que provavelmente também vai ter a deflação. Vai mais a tendência aqui nos próximos 2 meses, né? Seguintes aí a gente tenha essa queda nos rendimentos, tá? Para aqueles que não têm, claro, nenhuma reserva, né, de lucro não distribuído. Então, tiveram aqui rentabilidades, retornos mais tímidos, né, do que os fundos de tijolo, mas a gente verifica que nos últimos 12 meses, mesmo assim, ainda está com retorno bem elevado, né? O CPTS 11 aqui teve uma queda muito grande no valor de mercado, por isso que está com retorno mais menor, né, do que os outros dois fundos de recebíveis. A gente vê que o BRC11 teve um retorno de 15% nos últimos 12 meses, principalmente pela elevação agora no preço de mercado nesse mês de agosto. Então vamos lá, vamos ver FI por FI aqui de maneira mais sucinta e resumida para a gente poder entender um pouco a característica de cada um deles. Bom, iniciando aqui pelo Bresco Logística, né, um fundo que tem, como a gente falou, pela 13ª vez consecutiva, 10º mês, né, consecutivo, 13º mês consecutivo, indicados pelas casas de análise, as principais casas de análise que a Informone acompanha, né, e faz a reportagem, devido a algumas características desse fundo de logística, né? Então a gente vai verificar aqui alguns indicadores, a gente vai fazer com os outros fundos também da mesma forma, tá? Então o fundo de valor de mercado dele aqui, ó, tá 109,85, um fundo que já chegou a estar aí nesses últimos 12 meses custando 84,01 centavo, né? E está no seu preço máximo, a gente vê aqui, ó, nas últimas 52 semanas, que é os últimos 12 meses, né? E o dividend yield atual está em 6,97%, porque esse dividend yield com base no valor de mercado, tá? Então quando ele estava ali abaixo dos 100, esse dividend yield está acima dos 8%. E a valorização nos últimos 12 meses foi de 8,28%, e só no mês de setembro, né, que já estamos em setembro, foi de 0,41%. Mas no mês de agosto ele cresceu bastante e a rentabilidade ficou mais ou menos ali próximo aos 10%. Né? E a gente verifica aqui que dentro do gráfico, nos últimos 30 dias, enquanto vai carregando aqui, a gente vai verificando aqui que teve uma crescente. Ó. A gente vê que no mês passado ele estava abaixo dos R$100 e ficou flutuando ali abaixo dos R$100 por muitos meses, e agora teve um crescimento, né? Teve um crescimento astronômico depois aí, então, do anúncio da deflação de julho no mês de agosto. E mesmo assim ele está abaixo do valor patrimonial dele, que é R$119, como a gente verifica aqui. R$119 é o valor patrimonial da cota, né? O fundo, que é um fundo bilionário, está 8% abaixo do valor o valor de mercado está 8% abaixo do valor patrimonial. E tem mais de 82 mil, quase 83 mil cotistas. Tá? E teve um crescimento aqui, inclusive, no rendimento de setembro, que vai ser pago em setembro, referente a agosto, de 70 centavos por cota, um aumento que em relação ao mês anterior. Mas quando a gente vê aqui com base na cotação base, o rendimento até reduziu percentualmente, tá? Mas monetariamente ele cresceu 5 centavos, né, por conta de alguns ajustes que tiveram em alguns contratos nesse período de agosto. Tá? E é um fundo que estava pagando muito ruim em relação aos outros fundos de logística, né, abaixo dos 65 centavos já durante muitos meses. E agora chegou ao patamar aí de 70 centavos de distribuição. Quando a gente pega aqui o seu relatório gerencial, a gente verifica que é um fundo que tem um potencial de crescimento da área bruta locável de 6%, né? E o fundo segue aí fazendo algumas melhorias, algumas benfeitorias, alguns imóveis, inclusive para aproveitar essa expansão que o fundo tem. O fundo não tem vacância física, né? Esse relatório aqui é relatório de julho, não está com vacância física nos seus empreendimentos. O prazo remanescente dos seus contratos é de quase 5 anos e 28% dos seus contratos são atípicos. E tem uma característica interessante, que muitos imóveis do seu portfólio são localizados ali na cidade de São Paulo, dentro dos grandes centros de consumo do Brasil. 39% está localizado na cidade de São Paulo, e o seu portfólio tem uma característica que ele chama aqui de last mile. 73% dos seus imóveis tem essa característica last mile, que é próximo aos grandes próximo aos grandes centros de consumo, né? Como ele está especificando aqui embaixo, para as empresas principalmente de varejo e e-commerce e bens de consumo,
uma propriedade característica Last Mile, ele contribui para uma entrega mais rápida, né, que fica próximo aos grandes polos consumidores do Brasil. Então, 73% das suas propriedades têm essa característica. Tá? Então, é um imóvel diversificado em clientes também, né, tem uma gama de clientes aí interessante. Tem 11 propriedades, também tem uma diversificação interessante de propriedades, tá? E também tem uma carteira de clientes, né, de grandes empresas, né, renomadas aí no Brasil. A gente verifica aqui pela carteira aqui anunciada. E tá nas duas principais regiões, né, fora a Bahia. Aqui está nas duas principais regiões consumidoras do país, que é a região sul e a região sudeste. Então essa é a característica aí as principais características do BRCO11, tá? E também ele tem uma alavancagem muito pequena em relação ao seu valor de patrimônio, né? Uma alavancagem pequena aqui, como a gente vê, e está lastreado no contrato da BRF Londrina, né? O imóvel de Londrina. Então, é um fundo bem estabilizado, que sempre está em obra aí de expansão, como a gente verifica aqui nos seus imóveis. E são imóveis, como a gente verifica aqui, perto dos grandes centros consumidores, como ele destaca, um imóvel de características last mile. Bom, o outro fundo, a gente vai agora falar dele agora. Então, HGCR11, o segundo mais votado entre as casas de análise, a gente verifica aqui que ontem, dia 6 de setembro, fechou em cotada a 104,85, né? Então, é um fundo também que é um fundo que tem uma estabilidade no seu preço, ele não tem uma variação tão grande no valor de mercado. A gente verifica que nos últimos 12 meses variou entre R$ 9,95 e quase R$ 108 reais, foi a máxima, né, nos últimos 12 meses. E ele está na máxima no mês de setembro, tá? 104,85 foi o fechamento também do dia 6 de setembro. Estamos com uma valorização no mês de 1,30% e nos últimos 12 meses em 2,80%. O dividend yield está concentrado aqui e acumulado em 12,33% e distribuiu nos últimos 12 meses R$ 12,93 de provento. Tá? É um fundo interessante, administrado pela Credit Suisse, né? Gerido pela Credit Suisse, está acima do seu valor patrimonial em torno de 3%, né? Aceitável aí para quem quer entrar no fundo, né? E hoje ele tem mais de 66.500 cotistas, tá? E tem um valor interessante aí em caixa ainda de 80 milhões de reais. É um fundo bilionário que a gente vai ver aqui dentro no seu relatório gerencial, né? Algumas características. Esse é o relatório de julho, então o preço de mercado aqui não teve uma variação tão grande em agosto, como a gente verifica aqui, mas aumentou o seu preço de mercado. É um fundo que tem 1,5 bilhão de valor de mercado, tem uma liquidez também interessante, o que dá um volume diário, né, mais ou menos aí acima dos 3 milhões de reais, então tem uma liquidez interessante no mercado. No mês de julho, a competência de julho distribuiu 1,20% de provento, e o dividend yield aqui estava acumulado em quase 14%. E ele tem uma alocação de quase 97% nos ativos-alvo. Então, algumas características aqui, né? A Credit Suisse é uma grande administradora, mas a gente vê que algumas características do fundo, que inclusive também tem uma boa participação em outros FIIs, tá? Como a gente vai ver aqui no patrimônio líquido, no patrimônio dele, 20% é alocado em FIIs, o que dá esse rendimento também interessante aqui nas receitas de FIIs. E como eu já falei em algumas perguntas de alguns amigos aí do canal, por que eu não tenho... Eu tenho fundo de fundo na minha carteira, mas eu prefiro ter eles concentrados dentro dos fundos de CRI, né? Porque a maioria dos fundos de CRI também tem uma participação relevante em outros fundos, o que também faz com que ele também seja parte dele um fundo de fundos, tá? Então ele tem uma participação interessante aqui em fundos de fundo e tem uma receita também interessante nos CRIs da carteira, que são hoje, se eu não me engano, 38 CRIs na carteira do HGCR11, tá? E o fundo está tendo um resultado líquido, né, interessante, e ele tem uma característica que distribui proventos lineares, né? Então ele não tem uma variação tão grande na distribuição, e normalmente os fundos da Credit Suisse é dessa forma e só faz aquele ajuste ou para cima ou para baixo no último mês de cada semestre, que é onde os fundos têm que fazer aquele equilíbrio, aquela equalização e obedecendo a lei na distribuição de 95% dos seus resultados de caixa. Então o fundo é interessante, tem
tem aqui a carteira dele distribuída, né, entre fundos indexados ao IPCA e ao CDI, que a gente vai ver mais para baixo, e possui também, está sempre com um saldo acumulado aqui, né, o que faz com que ele tenha essa distribuição mais linearizada, né, ou dentro de uma variação não tão grande, né, e a gente verifica aqui que nos últimos 2 meses distribuiu aí 1,20, tem 1,15, 1,10 aqui em abril, 1,15 em maio, então sempre obedecendo ali não uma variação tão grande, mas procurando linearizar ali da melhor forma a distribuição dos seus proventos, tá? Dentro da rentabilidade em julho ele teve uma rentabilidade negativa, mas em agosto teve ali ele não tem, como eu falei no início, né, ele não tem uma variação tão grande de preço de mercado, então a rentabilidade sempre fica ali próxima a zero, né? Aqui foi um pouquinho negativa, mas menos de 1% de variação. Dentro aqui da quantidade de cotistas, ele tem também segue aumentando, né, depois de uma redução que teve aqui em 2021, mas segue agora aumentando a quantidade de cotistas aqui gradativamente. Tem uma distribuição interessante dos CRIs, então não tem uma concentração tão grande em apenas um CRI. A maioria dos seus CRIs são CRIs sênior única, né, então tem um baixo risco com relação aos recebimentos, e a maioria dos seus CRIs também são do setor corporativo, são FIIs corporativos, né? O que não faz que tem uma pulverização tão grande dos contratos, igual são os contratos de multipropriedade, residenciais, né? E tem aí então um baixo risco também com relação ao segmento, que a maioria está no segmento corporativo. Como a gente verifica que ele tem uma participação em torno de 20% da sua carteira alocado em FIIs, o que dá aquela rentabilidade interessante também lá para o fundo, como a gente viu lá dentro da demonstração. Ele tem aqui uma distribuição praticamente meio a meio entre as indexações dos seus CRIs. Então, atualmente, né, em julho, aqui nesse fechamento, 45% dos seus CRIs indexado ao CDI e 52% indexado à inflação, né, que normalmente aqui é IPCA, tem uma parcela muito pequena e relevante aí do IGPM. E também ele tem aqui, como eu falei, uma pequena participação residencial, em torno de 80% dos seus CRIs são CRIs classificados como corporativos. Aqui mais para baixo a gente vê a relação das durações dos seus CRIs indexados ao CDI e à inflação, 4,13% é a média, e são 38 CRIs da sua carteira, né? A maioria do setor corporativo, e tem essa distribuição entre a inflação e ao CDI. Então esses aqui são os 38 CRIs, e é um FII que tem desde dezembro de 2009, então o fundo aí vai fazer 13 anos de mercado já consolidado, e uma grande gestora que eu também acho e gosto muito, que é a Credit Suisse. Bom, vamos para a terceira colocação. Na terceira colocação a gente tem o BTLG11, fundo de logística. Então a gente vai passar aqui rapidamente pelas características. O fundo está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, como a gente vê aqui, em torno de 7%. Tá? Não está nas máximas nos últimos 52 semanas, fechou aí ontem, 6 de setembro, a 104,40. Dividend yield dele anualizado está em 9,39%, mesmo assim ainda está com uma desvalorização nos últimos 12 meses, um pouco mais aí, 0,85%. O fundo que tem 178.500 cotistas, é um dos que eu tenho na carteira, BTLG11, dos fundos de logística que eu tenho, e pagou aí, ó. Ele normalmente anuncia no 12º dia útil de cada mês, né? 74 centavos, então ainda vai anunciar os proventos de agosto, tá? Um fundo muito interessante, muito diversificado, como a gente vai verificar aqui dentro do seu relatório gerencial. O fundo tem 14 imóveis dentro do seu portfólio, tá? Tem prazo de duração média de 6 anos dos seus contratos, não tem vacância financeira, também não está com vacância física, se eu não me engano, a gente vai ver mais para baixo. 178.500 cotistas, tá? E é um fundo também bilionário, o valor de mercado dele 1,6 bilhões de reais, tá? Mais para baixo a gente verifica aqui a questão das suas características dos seus contratos, a maioria indexado ao IPCA, são 34% dos seus contratos atípicos, 66% contratos típicos, tem uma variação interessante também nos segmentos dos seus inquilinos, a maioria são, claro, do setor logístico, né? 70% do perfil dos seus ativos são logísticos, 20% de desenvolvimento, 5% varejo e 5% industrial.
E a ocupação financeira dele está em 100%, não fala da ocupação física aqui, mas a ocupação financeira 100%, e ele está com uma alavancagem de 182 milhões, o que corresponde a aproximadamente 10% do seu patrimônio líquido, tá? Ele tem uma característica aqui interessante, dos seus imóveis estão localizados aqui próximo a um raio de 60 quilômetros da cidade de São Paulo, então bem curto aí, né, e que valoriza mais a questão dos aluguéis cobrados, né? São 14 imóveis, né, como a gente verifica aqui, e dentro do mês de julho teve uma rentabilidade de 1%, então teve um crescimento aí no valor, na rentabilidade do fundo. É um fundo bem diversificado, que tem uma diversificação em imóveis, em inquilinos, tá? Mas tem uma concentração maior na cidade de São Paulo, mas é o maior polo consumidor do Brasil. Isso aí acaba sendo uma questão favorável, tá bom? Vamos lá para o próximo. Bom, na quarta colocação está o KNCR11, fundo que praticamente está sendo negociado a valor patrimonial, valor de mercado, né? Praticamente pau a pau ali. É um fundo que está na recomendação com certeza, porque ele está acompanhando a alta da Selic, né? Então é um fundo que está pagando lá durante a pandemia em torno de 30 centavos, né? Muito irrelevante, mas é um fundo muito grande, é um dos maiores do mercado, tá? Ele está com uma valorização nos últimos 12 meses de 8%, o dividend yield cresceu nesses últimos 12 meses também, já está em 10,5%, e nos últimos 12 meses ele também é um fundo, os fundos da Quinet têm uma característica que não tem uma variação tão grande no seu valor de mercado, e esse foi um que não caiu tanto, né? Nos últimos 52 semanas está custando R$ 94,30, foi a mínima, né? E a máxima R$ 103, tá? Esse especificamente da Quinéia não tem uma variação tão grande do seu valor de mercado nesses últimos 12 meses, tá? Um fundo então, que está praticamente sendo negociado a valor de mercado, aumentou aqui, inclusive a database dele é o último dia útil de cada mês, está pagando R$ 1,30, então ele está acompanhando a alta da Selic também, porque é um fundo que tem uma característica interessante. Ele investe em CRIs indexados ao CDI, é a política de investimentos. Ele tem 125.500 cotistas na sua base. E aqui no relatório gerencial, como a gente verifica, ó, fundo de quase 5 bilhões de reais. Tá? 130, aqui já aumentou, né? Aqui já é o relatório de agosto, 132 mil cotistas, então está aumentando consideravelmente aí mês a mês o número de cotistas, porque muitos estão indo para esses CRIs indexados aos CDI principalmente. Ele tem uma liquidez, uma das melhores do mercado brasileiro, tá? A liquidez média diária no mês de agosto foi em torno de mais de 10 milhões de reais. Há tempo que eu não vejo um fundo com uma negociação tão alta diária, né? Na média, né, diária. A gente teve recentemente aí o BRCA11 nesses últimos dias, negociando acima dos 10 milhões, mas foi apenas um dia pontual, inclusive foi questionado pela B3, né? E aqui a gente vê a característica do fundo, né? É um fundo administrado pela Quinéia, uma grande também gestora, e que ele tem uma indexação primordial ali, quase 100%, nos CRIs alocados ao CDI, então a alocação dele quase 100%, ó, é alocada ao CDI, senão a Selic 1% apenas pela inflação. E também tem uma questão de riscos, né? A gente verifica que a maioria aqui pelos segmentos são CRIs do setor corporativo. Então tem essas características principalmente, um fundo grande, já maduro no mercado, né? Um fundo aí que deve ter aproximadamente 10 anos de mercado também, tem um patrimônio muito grande, tem uma alocação que está acompanhando aí a Selic, é o que está em alta no momento. E na quinta posição, então para encerrar na quinta colocação, a gente vai verificar aqui o CPTS11, né, um fundo de recebíveis, que praticamente também é um FOF, um fundo de fundo, porque 35% da sua carteira são alocados em FIIs, a gente vai ver no relatório gerencial deles aqui. Ele está aí sendo negociado próximo ao valor patrimonial, que é 89,92, está apenas 2% acima, né? Um fundo que já teve cotado nos últimos 52 semanas a 87,60, caiu bastante na última subscrição que eles fizeram, né? E é um fundo que está pagando aí quase 14% de dividend yield com base no valor de mercado, já que ele caiu bastante nesses últimos meses, né? E tem distribuído aí, mantido a distribuição acima de 1%. Ele tem quase 180 mil cotistas, né? E a gente vai ver algumas razões dessa indicação por parte das principais casas de análise aí do país, tá?
Dentro aqui do relatório a gente vê que é um fundo que tem desde 2014, um fundo então já maduro no mercado também, né, administrado e gerido pela Capitânia Investimentos, né, que tem outros bons fundos aí também no mercado. Número de cotistas hoje ultrapassa aí os 178 mil cotistas, é um fundo bilionário com quase 3 bilhões de valor patrimonial. E também tem um volume interessante, tem uma liquidez muito interessante também no mercado, que gira em torno acima de 6 milhões e meio em média, né? Tem girado inclusive nesse ano de 2022 acima dos 7 milhões de média de volume de liquidez diária no mercado. Tá? E tem aí pago proventos linearizados durante esse período, durante esse período aí de 2022, né, em torno de R$1,10. E uma das principais características aqui do fundo, ele é um fundo bem diversificado porque ele tem diversos FIIs na carteira, 35% praticamente do seu patrimônio alocado em FIIs de diversos segmentos, né, logísticos, shopping, e além da diversificação também dos seus CRIs, né, logístico, shopping, varejo, comercial. Só que a alocação dele, ele está praticamente, os seus CRIs 100% praticamente são alocados à inflação. Então não tem a questão ali, não está aproveitando a alta da Selic, né? E numa possível deflação, o que pode acontecer é os seus proventos despencarem. Esse é um ponto fraco que eu vejo, não é diversificado em relação às taxas, né, dos seus CRIs. Mas tem uma alocação alta nos FIIs, o que dá essa diversificação, e praticamente é um fundo de recebíveis que também é um fundo de fundos. Então, esses são os 5 fundos aí indicados para as principais casas de análise, tá bom? Os 5 aí para setembro. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.